É amanhã a decisão mais importante que pode inocentar e livrar o Jair Bolsonaro e causar aí uma reviravolta total nas eleições desse ano 2026. Quem é que acha que foi injusta a condenação do Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes? Já deixa aqui nos comentários, pois temos novidades quentes a respeito desse assunto e entramos na semana mais decisiva desse ano 2026, né, pessoal? O Nunes Marques assinou um documento importante, hein? É, um importante documento aqui. A decisão pode sair a qualquer momento, anulando totalmente as ordens dadas pelo tão intocável, assim como é chamado, o Alexandre de Moraes. Isso contra o ex-presidente do Brasil. Então fica até o final, porque o boletim de hoje, gente, tá, ó, de tirar o fôlego. E ao mesmo tempo, uma nova ação é aberta contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo, e pode complicar mais ainda a vida do ministro. Acredito que seja a primeira vez na história que um movimento popular é aberto contra o ministro do STF, hein? E a cada dia ele vem ganhando mais força e também já passou da hora disso tudo acontecer, não é mesmo? Pois até a justiça italiana já apontou a parcialidade da corte brasileira quando decidiu libertar a Carla Zambelli e não extraditar ela para o Brasil. Então, nesse vídeo, temos também, gente, novas revelações sobre a relação da mulher do Moraes com o Vorcaro. O Lula entrando aí em desespero bem à véspera de eleições após uma nova derrota que está sofrendo, e tem um anúncio também muito importante do Donald Trump. Se prepara aí porque vai ter um impacto positivo muito importante para o Brasil. Com certeza uma das melhores notícias que poderíamos ter. Além disso, eu preciso fazer um pedido muito importante para vocês, né? E pode ser talvez essa a última vez que você esteja vendo algo aqui, tá, gente? Por quê, né? Talvez esse canal simplesmente não apareça na sua tela novamente, porque as plataformas mudaram a forma de entregar o conteúdo. Ela até entrega algumas vezes o conteúdo para você, caso não seja inscrito, mas se você vai clicando, vai assistindo, não se inscreve, se esquece, ela pode deixar de te entregar outros conteúdos, e aí você pode ficar sem informação. Então, não pense duas vezes, se inscreve agora mesmo no nosso canal, ativa o sininho de notificações. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo capital e é um prazer ter você aqui. O Brasil vive seu momento mais decisivo em anos. É, gente, novas eleições estão aí, escolhas que vão ecoar por gerações estão sendo feitas nesse exato instante. E o futuro de todo um país, de cada família, de cada jovem, depende do que virá a seguir. Aqui, você, além dos discursos prontos, né? Você acompanha os bastidores, análises diretas e informações que muitos preferem, inclusive, esconder, porque enxergar de todos os ângulos não é opção, é uma questão de sobrevivência. Então se inscreve agora, ativa o sininho, vamos continuar juntos aí nessa batalha contra a narrativa pronta da grande mídia, né? E ter aí outras convicções, outras opiniões, né? Ver tudo que tá pegando. Começando aqui com essa ação popular. Gente, olha isso, ação popular quer barrar uso da AGU para defesa do Moraes. Por isso que eu falei para vocês que essa seria a primeira vez na história que eu me lembre, pelo menos, de ver uma ação popular querer barrar um ministro. E isso daqui veio da revista Veja. Ação popular quer barrar o uso da AGU. A AGU é a Advocacia Geral da União, para a defesa do Alexandre de Moraes. Então, o processo alega que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele está sendo alvo como pessoa física e que dinheiro e esforços públicos não devem ser utilizados para socorrê-lo. Gente, a população brasileira não deixou barato, não está parecendo que estão em defesa do Alexandre de Moraes, não. Uma ação popular foi apresentada, olha o babado, uma ação popular apresentada na Justiça Federal de Brasília pretende impedir que a Advocacia Geral da União, que é a AGU, seja utilizada para a defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, o Alexandre de Moraes. Na briga em que a plataforma Hubble e a Trump Media, conglomerado da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusam o magistrado, né, de censurar perfis de direita nas redes sociais e decretar prisões supostamente arbitrárias de apoiadores do Jair Bolsonaro. E aí, gente, a cruzada da empresa americana contra o juiz do Supremo
se arrasta desde tempos, né, em que o ex-presidente ainda não havia sido condenado como líder de um projeto que pretendia dar um golpe de Estado no país, é o que diz aqui a matéria. E aí ganhou corpo com o avanço dos inquéritos das fake news, e aí entra um novo capítulo com a contestação da participação da AGU na contenda judicial, que agora pode avançar porque a Justiça dos Estados Unidos autorizou que o ministro fosse notificado por e-mail. E aí que tá. Ao longo da disputa, segue a matéria, Moraes determinou, entre outras coisas, que a rede social Rumble, que é uma concorrente do YouTube com forte capilaridade entre apoiadores da direita, fosse impedida de atuar no Brasil e deu ordens para retirada do ar de perfis como do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo e da ex-deputada Carla Zambelli. Então, no auge do esgarçamento das relações entre Brasil e Estados Unidos, alegadas prisões arbitrárias de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, bloqueio de bens de cidadãos brasileiros naturalizados americanos, como Figueiredo, investigado por golpe de Estado no Brasil, e a jornalista Rodrigo Constantino, e o banimento de mais de 100 perfis nas redes sociais foram utilizados como argumentos para que o magistrado fosse enquadrado na lei dos Estados Unidos, alvo de sanções, e Moraes, né, e a esposa ficaram impedidos, inclusive, de manter relações comerciais com empresas americanas. Mas a situação foi revertida em dezembro do ano passado, né? E aí, no início do mês, o que aconteceu? O presidente do STF, o Edson Fachin, ele deu sinal verde a uma consulta da própria AGU que questionava se ela poderia atuar no caso da Hubble Trump Media, alegando que o que está em questão, para além da figura individual do ministro do STF, são a independência do Poder Judiciário brasileiro, a integridade do Estado de Direito no Brasil e, no limite, a própria soberania nacional. Então, a ofensiva das empresas americanas pretende, entre outros pontos, levar à condenação patrimonial pessoal do ministro do STF, enquanto o governo brasileiro alega que o que está em jogo é a imunidade funcional de Moraes. A ação popular, no entanto, argumenta que o processo judicial da Hubble e da Trump Media contra Moraes não tem alvo atos da União ou do Poder Judiciário, mas da pessoa física do ministro do Supremo, o que impediria a participação do corpo de advogado público no caso. O documento questiona ainda a juridicidade do emprego de recursos públicos e da estrutura da Advocacia Geral da União para custear a defesa pessoal de um agente público e, portanto, não o conteúdo das decisões de Moraes contestadas pela Hambry e pela Trump Media. O entendimento do STF é que ações populares, mesmo contra autoridades com fórum privilegiado, como o caso do ministro Alexandre de Moraes, devem tramitar na primeira instância, gente. Então, olha o babado do que pode vir a acontecer. Eu quero saber se vocês apoiam essa ação popular ou não. Olha que importante isso, né? E tem mais. Agora eu vou trazer aqui o caso do Vorcaro, gente, também que saiu aqui, inclusive, pelo jornal, né, do Globo, e é interessante, porque olha só, né, o Vorcaro diz à Polícia Federal, segundo aqui a matéria, que um contrato de 129 milhões de reais com a mulher do Moraes não teve contrapartida. E aí, olha só o que saiu no Globo, e a gente vai refletir sobre isso daqui, né? Do nada, a alegação lá, a delação do Moraes não foi aceita a primeira. Aí, então, tudo. Gente, é um negócio de louco esse caso da delação do Moraes, né? E aí, agora saiu essa matéria do nada, dizendo que o Vorcaro diz à Polícia Federal que o contrato de 129 milhões com a mulher do Moraes não teve contrapartida. Na proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro, que foi rejeitada pela Polícia Federal na semana passada, constava assim o nome do Alexandre de Moraes num dos anexos. O Vorcaro admite que o contrato de 129 milhões com Viviane Mulher do ministro, né? Ele admitiu dentro dessa delação, tá aqui escrito, ela tinha como objetivo se aproximar do ministro. Olha que interessante. Mas garante nenhuma contrapartida dada. Nenhum ato de ofício existe que comprometa Moraes. Pode ser, né? O que compromete, no entanto, é um contrato assumidamente feito com o objetivo de criar boa relação com uma autoridade
E pior, com um valor exorbitante e injustificável. Isso aqui é o que está na matéria do Globo, vamos refletir um pouquinho. Que privilégio viver num país, né, gente, onde um contrato de 129 milhões de reais pode ser assim assinado sem qualquer contrapartida, né? É quase aí a gente fala uma lição de generosidade moderna. A empresa paga uma fortuna, certo? Recebe exatamente nada em troca e ainda sai com a consciência tranquila de que não houve ato de ofício comprometedor. Afinal, né, quem precisa de produtos, serviços ou qualquer outro sinal de contraprestação, quando o que se busca é apenas um clima de amizade, de boa vizinhança, né, com uma autoridade, ainda mais como a ministros do STF, que é a alta corte, né, a mais alta corte, o maior poder judiciário de um país, né? Ninguém está acima deles, né? Então, a gente fala que no Brasil, as relações iluminadas, o dinheiro voa e o nada se materializa em contratos milionários. Daniel Vorcaro, em sua delação parcialmente revelada, conforme aqui a matéria que eu li para vocês do Globo, ele admitiu, ele teve a coragem de admitir algo raro, né? Nos dias de hoje, a transparência do oportunismo. Sim, gente, porque ele disse, igual tá aqui, ó, a Polícia Federal, ele disse à Polícia Federal que o contrato com a esposa do Alexandre de Moraes tinha sim um único objetivo: se aproximar do ministro. Não havia troca de favores explícitas, né? Nenhum pedido escancarado, tipo, óbvio, né? Vai se comprometer, vai colocar e ela vai assinar e todo mundo vai assinar o contrato, deixando claro que é para o ministro do STF fazer isso. É óbvio que não, né? Mas era apenas o velho e nobre investimento. Ele deu o quê? Já que não estava escrito, né? Que era apenas o velho e nobre investimento em boa relação, né? Custe o que custar. E custou. Custou 129 milhões aqui de reais. Quem nunca pagou uma fortuna a um familiar de um juiz só para cultivar um ambiente de cordialidade, não é mesmo? Negócios são negócios e amizades, bem, amizades são investimentos de alto risco, né? E o problema, claro, é que o mero fato de se sentir obrigada a explicar um contrato tão absurdo, gente, já é um indício de que algo cheira mal. O Vorcar, ele jura que nenhum ato de ofício manchou o nome de Moraes. Que bom, que bom. Mas, então por que tanto dinheiro? Né? Foi um presente? Um patrocínio artístico sem obra produzida? Ou seria apenas o preço de ter o telefone atendido em hora de aperto? Que será, né? Fica essas dúvidas. Nesse país das maravilhas burocráticas, talvez o nada contratual ele seja aí, na verdade, o serviço mais valioso que existe. O acesso silencioso, a porta entreaberta, a ausência de obstáculos, e isso, meu caro, não se põe em cláusula, né? E aí, no fim, a história deixa lições preciosas para os empreendedores de plantão. Se um contrato de 129 milhões de reais sem contrapartida não é ilegal, e aparentemente não é aos olhos de quem o assinou, então por que se preocupar com planos de negócios, com metas de entrega ou cláusulas de desempenho, né? O futuro é das relações afetivas com o poder. Que venham mais contratos assim, né? Milhões entregues a granel, contrapartida zero e, como bônus, o direito de alegar inocência técnica diante da Polícia Federal. Só no Brasil, ou melhor, só no mundo de faz de conta onde se acha que boa relação não tem preço, mas tem orçamento. Vocês concordam com isso ou vocês pensam diferente, hein? Conta para mim aqui nos comentários. Enquanto você comenta, eu quero falar a respeito do sigilo de 100 anos, gente. Sigilo de 100 anos na lista de visitas de Vorcaro. De novo, o governo começa a usar sigilo em tudo que começa a investigar, o que começa a parecer que tem algo envolvido de pessoas importantes, começa a colocar sigilo. Vocês perceberem, eu comecei a trazer aqui também para vocês. E aí o jornal o Globo trouxe uma matéria aqui falando o seguinte, né? Que o governo, olha só, a matéria, o título da matéria, ela fala:
Lista de visitantes de Daniel Vorcaro na prisão recebe sigilo de 100 anos. Polícia Federal informa por meio da Lei de Acesso à Informação que os dados são sensíveis. Então, a Polícia Federal classificou com acesso restrito por 100 anos a lista de visitantes de Daniel Vorcaro em unidades prisionais federais. A informação foi passada após solicitação feita por meio de lei do acesso à informação e, segundo resposta enviada pela corporação, os registros de visitação, que compreendem exemplificativamente nome, CPF, datas, horários, grau de parentesco, caracterizam-se como informações pessoais sensíveis à esfera privada, tanto do visitante quanto do detento. A coluna solicitou que, caso algumas das informações pedidas estivessem protegidas por sigilo, fosse encaminhada uma lista com as devidas restrições, com eventual tarjamento dos dados sensíveis. Ainda assim, a Polícia Federal entende que toda lista possui caráter sigiloso. O tratamento de informações pessoais deve observar de forma estrita a proteção à intimidade, à vida privada, a honra, a imagem, gente, das pessoas, bem como a liberdade e garantia individual, é o que diz a corporação. E aí eu quero saber de vocês que isso aqui é um tapa na cara do brasileiro de novo, né? É um tapa na cara, porque assim, com certeza, políticos, ministros, autoridades estão visitando ele para costurar acordos e nunca vamos ficar sabendo. Mais uma vez, a impunidade tomando contras, né? E aí a gente fala, e aí, né? E aí? Que privilégio Vorcaro, hein? Do nada, assim, conseguir privilégio à toa, né? O que será que ele fez para conseguir privilégio, hein? O que vocês acham? E aí, gente, enquanto isso tudo está acontecendo, de um lado, a gente vê o prazo acabando. A decisão que pode soltar Bolsonaro pode vir amanhã. Olha só, né? O mundo, eu sempre falo que ele não gira, ele capota. Eu sempre falo isso para vocês. E o prazo para uma das decisões mais aguardadas da história e do STF está prestes a vencer. No dia 27 de maio, o que aconteceu? O ministro Nunes Marques ele deu 20 dias para a Procuradoria-Geral se manifestar, né? Sobre o pedido de revisão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E contando os dias, o prazo termina justamente agora, 16 de junho, essa terça-feira, né? E a expectativa é o quê? Que a qualquer momento, tanto agora à noite quanto amanhã, a Procuradoria-Geral da República possa devolver esse parecer que todo mundo espera, e aí vem a principal decisão. Nunes Marques, que pode sozinho, gente, decidir pela soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro ou pela anulação de toda a condenação de 27 anos. A esquerda já está em pânico, a grande mídia está em silêncio, mas eu vou falar aqui alguns motivos que eu acredito, né, que pode ajudar a defender essa soltura do Bolsonaro, e talvez você concorde comigo, né? E eu quero que você comente aí embaixo. Quais são os motivos? A gente viu lá o erro de fora escancarado, porque a Constituição diz que ex-presidente só pode ser julgado pelo plenário do STF, não por uma turma fechada. E não é o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Aí a gente tem a delação do Mauro Cid sob suspeita, porque a defesa comprovou indícios de pressão e promessa irregular, prova ilícita não vale. Tem aí a falta de provas direta, porque se for anulado a delação do Mauro Cid, o que tem contra o Bolsonaro? Nada! Não tem uma prova sequer, gente. E quem duvida, lê o processo, vai buscar informação no ponto oficial. Já que muita gente fala, não acredito em vídeo do YouTube, não acredito no que sai na mídia, não acredito no que jornalistas falam, não acredito em nada, só acredito na pessoa, né? Na voz da pessoa que ela gosta. Então vá buscar informação, contra fatos no argumento. E aí não tem documento, não tem áudio, não tem testemunha, gente, não tem nada ligando o Bolsonaro, comprovando de fato que o Bolsonaro realmente está nesse plano golpista. É só interpretação. Quando você lê, é só interpretação. Precisa nem ser advogado para você ver ali o absurdo que foi. Saúde grave, prisão domiciliar já admitida. Até os ministros da STF aceitaram a prisão dele em casa. Cautelar já perdeu sentido. Paridade de armas. Lula respondeu em liberdade por 3 condenações. Por que o Bolsonaro não tem o mesmo direito que o Lula? E se for olhar de direito, o Lula teve o direito
de acabar com a condenação dele, anular a condenação, porque também teve erro no processo. "Ai, não foi julgado na vara correta. Ai, não foi feito isso", mesma coisa. Então, se for assim, vamos fazer direitos iguais? Primeiro, enquanto estava correndo, por que não ficou em liberdade? Segundo, já que teve erro e erro tem que anular tudo, então vamos anular tudo, né? Aí, juiz suspeito. Por quê? Porque o relator do caso já declarou publicamente ódio político a Bolsonaro. Isso fere a imparcialidade mínima, não é à toa que a Itália falou da Zambelli. Tipo, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi parcial, não imparcial. Aí não vem dizer que porque muita gente fala por causa do Trump, né? Que fala, não, mas o Trump não gosta do Lula, porque eles são opositores. Tá bom. Gente, não adianta ficar falando que é só os Estados Unidos, é o mundo vendo o que está acontecendo no Brasil. Aí, ele foi vítima, o Moraes foi vítima no processo, quando a gente olha, do Bolsonaro, e ele foi juiz. Se estava falando que o plano era para matar ele, como que ele pode julgar o caso de alguém que tá te matando? Imagina você. Não, falando que queria me matar, meu Deus, olha só, deixa eu vou julgar ele aqui, como eu sou juiz, eu tenho o poder de condenar, eu vou condenar. Não faz sentido nenhum. Parece piada, de muito mau gosto, mas parece. Então, gente, a gente vê o quê? A ausência de risco, né, à ordem pública, porque Bolsonaro ficou anos solto sem atrapalhar as investigações. Ele podia ter fugido, não é o que o pessoal falou? Não, então se quiser, foge. Ele não fugiu, ele ficou ali, certo? Prisão preventiva virou pena antecipada dentro do STF quando se trata de oposição, porque eu não vejo eles fazendo isso com quem é de esquerda e tem um monte de crime envolvendo também e saindo na mídia. Então, o prazo está na virada. Nunes Marques pode agora, a partir de agora, a qualquer momento, minha gente, receber o parecer da Procuradoria-Geral da República e determinar a soltura do Bolsonaro, tá? Não se engane, isso não é favor. É igual eu disse já aqui no outro vídeo, eu repito nesse daqui também para vocês, tá? Isso daqui é cumprimento de lei. Estamos falando de parte técnicas, tá? E aí eu quero saber de você. Você é a favor da soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Se você é a favor da soltura, comenta aqui. Solta já. Eu quero ver quem é a favor da soltura. Comentar, solta já. Para ver o tamanho dessa torcida aí que tá, né, na expectativa de que o Bolsonaro seja de fato solto e que realmente enxerga que teve erros, que teve coisas estranhas dentro desse processo dele que precisa de fato, né, ser anulado. Então vai comentando aí e compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa saber, gente, que o mundo ele capotou, né? Porque a gente tá vendo um capote daqueles com base em tudo isso. É um turbilhão de coisas, de informações acontecendo, chegando a todo momento, e a justiça, apesar de tudo, ela ainda pode prevalecer. Estamos juntas nessa, né? Então vão comentando aí. Enquanto isso, olha só uma outra coisa que aconteceu. O Flávio Bolsonaro, ele visitou o Bolsonaro e afirmou que o estado de saúde dele tá estável, tá bom? Para quem aí se preocupa também com a saúde do Bolsonaro, o filho dele, o Flávio, o visitou. E segundo aqui a matéria, ele afirmou que o estado de saúde do pai é estável, tá bom? Muita gente ficou preocupada depois que a própria Michele Bolsonaro se posicionou, né, sobre a questão do medicamento, que deu uma piorada. Aí o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado do dia 13 e ele afirmou que o pai tá bem. Segundo o relato divulgado pelo jornal Estadão, o Flávio disse que o Bolsonaro segue recebendo apoio total da família. Ele agradeceu as manifestações de solidariedade e a visita ocorreu dias após a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro relatar uma piora no estado de saúde do ex-presidente, tá bom? Então, na ocasião, ela informou o quê? Que houve necessidade de reformular a medicação do Bolsonaro após o aumento das crises de soluço e realização de novos exames. Então, isso preocupou muita gente. O encontro de Flávio com o Bolsonaro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o senador esteve acompanhado da esposa e também das filhas, tá, gente? E uma outra situação, agora vamos falar do Lula, que desembarcou na França para o G7. E ele tá desesperado, gente, querendo fazer um acordo com o Donald Trump
para não taxar o Brasil. Então o jornal Poder 360 trouxe a matéria, porque o Lula ele vem com umas historinhas, né? Quando ele vê assim, a mídia vem, traz uma narrativa de que o Lula subiu nas pesquisas, aconteceu alguma coisa. Aí ele vem nesse otimismo, né? Mostrando que tá otimista, tá não sei o quê, fazendo figurão. E aí acha que o brasileiro engoliu, né, toda essa narrativa dele. E aí ele vem falando: se o Trump não quiser negociar, não tem problema, arruma outro comprador". Né, assim que ele veio se posicionando, arrogante, né, sempre se posicionando como se os Estados Unidos não fosse nada, ou que o Brasil não precisasse dos Estados Unidos. Só que agora a gente viu que ele desembarcou na Europa para a cúpula e ele disse que vai se reunir com o presidente da França, o premier do Japão, né? E vai tentar um encontro com o Trump, gente. Então, o presidente Lula desembarcou. Agora foi nessa segunda-feira, dia 15 de junho, na Europa, durante a manhã. Ele já se reuniu com o presidente suíço, já se reuniu em Genebra, né? Depois ele seguiu aí na França, onde participará dessa cúpula, e ele deve voltar na quinta-feira para o Brasil, 18 de junho. Só que nessa, o jornal trouxe aqui, né, que ele vai tentar negociador, olha o que diz a matéria, Jornal Poder 360. Negociadores brasileiros tentam articular um encontro de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na França. E o objetivo é o quê? Reverter e amenizar o tarifaço de 25% anunciado pelos Estados Unidos em 1º de junho. Então, gente, tá aí, né? Veio aqui a informação, eles vão tentar ver esse encontro, e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham que o Trump deve aceitar um acordo ou não com o Lula? Enquanto isso, gente, o Trump se manifestou e dessa vez foi a respeito da guerra, né? Enquanto o Brasil está tentando ali se aproximar, o clima vai esquentando entre os Estados Unidos e Brasil, a gente vai olhar aí como que tá agora essa relação do Trump com o Irã, né? Então, os Estados Unidos e o Irã, eles chegaram a um acordo de paz. E aí, dizem, né, Trump e o ex não, né, o primeiro-ministro aqui do Paquistão, que com isso o preço do petróleo vai diminuir e as coisas poderão ficar mais baratas, tá? Então o G1 trouxe aqui a matéria dizendo que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de paz. Paquistão e Estados Unidos afirmaram que o acordo, né, será assinado nessa sexta-feira, tá bom? Do dia 19, na Suíça. E a informação também foi confirmada pela agência estatal de notícias do Irã. E segundo o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, o cessar-fogo começará agora, né? Já hoje, tá bom? Começou desde ontem à noite, né? Mas hoje vai aí sentir melhor. Então, os Estados Unidos e o Irã chegaram finalmente a esse acordo de paz, conforme as informações confirmadas, e com isso o preço do petróleo vai reduzir. O que vocês acharam aí, hein? Então, o Trump, ele se flexibilizou, né? Parece que chegaram nesse acordo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E enquanto isso, a gente segue acompanhando tudo. Então, em breve eu volto com mais um boletim para trazer mais informações para vocês. Então, fiquem comigo. Não esquece de confirmar se você está inscrito no canal. Se não tiver, já se inscreve agora. Deixa o joinha. Compartilhe o vídeo, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu sou Ana Paula de São Paulo, capital, e foi um grande prazer estar nesse vídeo, trazendo essa análise aí política para vocês. Um beijo grande, se cuidem e até logo!